Esse vídeo, na sequência que nós estamos conversando sobre os resultados das empresas por conta do fechamento do ano de 2024, desta vez o Santander que faz parte da carteira do canal. Quando a empresa faz parte da carteira, a gente dá uma aprofundada, se não faz parte, a gente vê de uma maneira mais superficial. Hoje é dia 5 de março de 2025, agora são aproximadamente 4h30 da tarde. E os resultados que foram apresentados para o Santander ficaram dentro do esperado, em que pese a gente viu a ação mudando de patamar, chegando a um novo patamar. Esses resultados foram apresentados lá pelo início de fevereiro, ou seja, do mês passado. Então, cerca de um mês atrás, já se via como estava o desempenho, como o mercado entendeu o Santander. No entanto, apenas no dia de hoje, foram apresentadas as demonstrações financeiras consolidadas do exercício seguindo o padrão IFRS, que é o padrão internacional. E este documento obedece o IFRS, são as demonstrações financeiras consolidadas do exercício, que só chegaram hoje ao nosso conhecimento, ou seja, só foram publicados no site de RI no dia de hoje. E aqui eu vou direto na página 10, só para que você saiba, né? Os valores que estão ali estão expressos em milhares. Então esse valor aqui a gente teria que multiplicar por 1000 para entender que valor é esse. Então, por exemplo, aqui embaixo, nos ativos que muito nos interessam, depois eu vou mostrar por quê, que ele é interessante, ele sai de 1.1 tri para 1.2, crescendo 11,04%. Outra informação que nos interessa é com relação ao patrimônio líquido. Ele sai de 114,8 bilhões para 119,8 bilhões, crescendo 4,33%. As receitas com juros e similares no ano de 2023 estavam em 128,2 bilhões e chegaram a 137 bilhões, e você note aqui um crescimento de 6,94%, enquanto que o lucro líquido consolidado do exercício saiu de 9,4 no fechamento de 2023 para 13,4, e veja que teve um crescimento de 41,22%. Alguns indicadores que nós gostamos de olhar, entre eles está o índice de eficiência. Eficiência, né? Você coloca o total das despesas sobre as receitas, a gente viu agora há pouco. Então, ou seja, eu quero menor receita e maior, quero maior receita, aliás, e menor despesa. A despesa está lá em cima. Portanto, quanto menor, melhor esse resultado. E veja que no quarto trimestre de 2023 estava em 43% o índice de eficiência. E agora ele cai aqui a 38%. O total das despesas chega a 6,7 bilhões. As duas partes preponderantes da empresa, está aqui, ó, das despesas, aliás, são as despesas administrativas, 2,6 bilhões, com 3,3 bilhões nas despesas de pessoal. E o crescimento nem é tão significativo que do quarto trimestre de 2023 para o quarto trimestre de 2024. Portanto, a gente verifica que o fator de maior impacto aqui, de fato, foi com relação às receitas. No índice de inadimplência, aqui tem de 15 a 90 dias, ou seja, aqueles que estão inadimplentes, não estão pagando, no total aqui 3,7%. A gente gosta quando isso aqui está perto dos 3 ali. O que mais puxa esse valor para cima é a inadimplência de pessoa física, enquanto que a de jurídica está aqui 2,0, está lá 4,8 na pessoa física. Isso aí realmente o mercado como um todo tem se incomodado por conta das concessões desses créditos, indo até a questionar. Mas mais relevante que a inadimplência de 15 a 90 dias é acima de 90 dias, porque essa é sempre mais difícil de se recuperar, mais difícil de ser paga. E veja que na pessoa física chega a 4,3%, na pessoa jurídica 1,6%, ao passo que no total 3,2%, quando está ali perto dos 3%, aí a gente dá uma credibilidade para o que está sendo feito pelo banco. Aqui apenas para plotar depois o nosso resultado no final, veja que o índice de Basileia 14,3%, na medida que a recomendação do Banco Central fica ali em torno dos 11%. Então, um bom índice de Basileia. E assim, todos esses dados que nós colhemos, nós trazemos para essa nossa tabela, onde a gente chama de tabela com os nossos indicadores fundamentalistas, para a gente verificar como está a saúde da empresa. Então, note aqui, ó, que lá no início de 2024 a gente tinha uma expectativa de que chegasse no final de 2024 com uma receita de 134,9 bilhões, quase 135. Depois, no terceiro trimestre, isso veio depreciando um pouco, ficou a 134 bilhões e 92 milhões e acabou fechando aqui o ano de 2024 com 137 bilhões e 183 milhões, bem acima do que a gente tinha imaginado. Imaginávamos também aqui um lucro líquido de 14,6 bilhões, depois, por conta do terceiro trimestre, o fechamento, né, porque a gente vai progredindo isso ao longo dos trimestres, em 13,7, e acabou fechando aqui abaixo do que a gente imaginava, 13,4. Veja que isso, neste ângulo aí, a gente acabou tendo uma certa decepção dentro do que a gente viu e como transcorreu ao longo do ano. Daí, uma das razões, até por eu não entender, que o mercado tenha gostado dos resultados apresentados pelo Santander. No fim das contas, o Santander acabou aqui, no ano de 2024, pagar em torno de 76, quase 77 centavos. Enquanto que nós chegamos a cogitar aqui R$1,16, quase R$1,17, mas houve uma frustração então da nossa parte. Um indicativo de que talvez tenhamos que ser mais conservadores quando a gente olha para a Santander. Outra coisa aqui interessante é com relação ao patrimônio líquido, que nós vimos evoluiu 4,33%.
Dê uma olhada aqui, ó. O patrimônio líquido em 119,8 bilhões, quando nós dividimos pelo número de ações, quase 7,5 bilhões de ações, nos dá um valor patrimonial por ação, ou seja, o preço de uma ação em termos de patrimônio, em R$ 15,98. Ao tempo que eu estava fazendo esse vídeo, a ação aqui estava cotada a R$ 12,03. Portanto, é uma ação que, se comprado hoje, em relação ao seu valor patrimonial por ação, um desconto aqui de 25%. Esse número aí nós o obtemos dividindo o valor da ação pelo valor patrimonial por ação, dá 0,75, que dá dois indicativos. Um, a ação pode estar barata, realmente, e dois, que não tem risco de comprar essa ação, ou ele é muito baixo, uma vez que você está comprando uma ação cujo valor patrimonial dela é abaixo de 1, na relação com o seu valor patrimonial. Por exemplo, a gente pega aqui o 12,3, R$ 12,03 divide por R$ 15,98. Então, a distância que tem de um para o outro é de 25%. Também a gente gosta de dar uma olhada aqui no preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação. Nós estamos colocando aqui na ordem de 6,24, ou seja, se eu comprar a ação por R$ 12,03 e chegar nesse lucro líquido no final de 2025, eu vou receber de volta, em termos de lucro líquido, nesse caso, em 6 anos e 3 meses aproximadamente. Dividindo os proventos que nós estamos imaginando, já de uma maneira bem conservadora, para o ano de 2025, de 82 centavos aproximadamente, nós vamos ter um dividendo yield para esse preço da ação de 6,87%, e é um dividendo yield que nós procuramos, porque ele fica acima dos 6% que nós temos a intenção de receber pelo valor que pagamos pela ação. E a propósito disso, ao dividirmos os proventos que nós estamos imaginando por 6%, nós temos esse preço teto, que é o nosso preço teto quando nós olhamos para o futuro, R$ 13,76. É o máximo que aceitamos pagar por uma ação do Banco Santander, de forma que ela retorne aqueles 82 centavos. Nos últimos 5 anos, o Santander veio pagando aqui R$ 1,06 por ação, em média, nos últimos 5 anos, fazendo a média dos últimos 5 anos, o que daria um preço teto aqui de 17,7. Será que Santander voltará um dia para esse patamar aqui, acima de R$ 1? Bom, isso pode ser um indicativo de que talvez estejamos diante de uma oportunidade. E olhando os dados gerais do Santander, eu normalmente produzo esse relatório que dá para a gente ter um entendimento melhor das coisas. Veja aqui com relação à qualidade do crédito, que impacta lá na inadimplência. Então, o que se pôde constatar é o banco ter apresentado uma redução nas suas provisões de perdas esperadas associada ao risco. Não cheguei a tocar nisso, mas está lá. O que indica que a qualidade do crédito do banco melhorou em relação a 2023. Não quer dizer que seja muito boa, mas pelo menos está melhor em relação a 2023. O banco também ele registrou um aumento de sua base de clientes e ele tem como objetivo continuar crescendo e se tornando mais eficiente, ou seja, reduzindo aquele índice que a gente viu lá, o índice de eficiência, de forma que controle as suas despesas e aumente a sua receita, ou seja, lá no final das contas, abra um espectro melhor para que venha a pagar melhores dividendos. Alguns detalhes colaterais aqui, veja a participação de mercado de 10,2% no crédito do tipo pessoal, é o quanto representa o Santander, um aumento de 0,4 ponto percentual em relação ao final de 2023. Da mesma forma, uma participação de 10% no financiamento de veículos, um aumento de 0,4 ponto percentual em relação ao final de 2023. Então, se você quiser pensar do ponto de vista de market share, ou seja, quanto participa o Santander em termos de crédito pessoal de financiamento, fica em torno de 10% no mercado como um todo. E o que deu para elencar aqui em termos de aspectos positivos, os positivos estão aqui em cima, só não saiu nessa folha. Tá? Deixa eu subir aqui para você ver, tá aqui, principais pontos positivos de 2024, eu peguei no geral, mas eu acho que aqui são relevantes para o nosso vídeo. Controle de custos, a gente viu agora há pouco, realmente está ali dentro daqueles patamares. Um crescimento da carteira de crédito, principalmente no crédito pessoal, que a gente viu agora há pouco, e um resultado em serviços. O crescimento de receita com serviços mostra uma grande eficiência na entrega dos produtos do banco. Do ponto de vista negativo, que eu acho que é relevante, a qualidade do crédito. Assim como todo, veja, melhorou a qualidade, mas não quer dizer que ela realmente seja boa. Assim como todo o setor bancário, o banco apresenta preocupações com a inadimplência em um cenário macroeconômico ainda incerto. Esse é um ponto de atenção que deve ser monitorado e eu acho que o mercado, no geral, está assim, de olho, com o olho aberto para essas questões de qualidade de crédito e de inadimplência diante do estado atual da nossa economia, que ele é bem periclitante. E o que dá para esperar aqui para 2025? Um crescimento sustentável, mais ou menos nessa linha do que a gente viu agora há pouco, se não houver uma degradação muito exagerada da economia. Foco na qualidade do crédito. A gestão da qualidade do crédito parece, o que tudo indica, segundo apresentado pelos dirigentes do banco na apresentação de resultados, deve continuar sendo uma das prioridades. E, para concluir, demonstrou aqui um desempenho consistente. No ano de 2024, se mantiver assim, então parece que aqueles resultados que nós estamos estimando, eles estão em linha com essa conclusão aqui, com essa expectativa.
Na nossa visão do banco a banco, aqui é interessante que a gente veja o retorno sobre patrimônio líquido. A gente está com a contemplação dos dados até agora, 12,06%. Veja aqui, Banco do Brasil em 15%, BMG 8,9%. Você pode fazer aqui uma parada desse vídeo para você mais ou menos dar uma olhada. No retorno sobre os ativos, 1,17%. Eu gosto muito quando fica acima de 1, que é o caso aqui do Santander, embora não seja o melhor entre todos os bancos, mas eu acho interessante. Do ponto de vista de índice de eficiência, veja que ele é 38%, Banco do Brasil 25%, e ele é o segundo melhor entre todos que nós vimos até agora. Com relação ao índice de Basileia, está mais ou menos aqui dentro do patamar, na média dos demais, né, eu diria, mas está melhor que BMG e Banco do Brasil, por exemplo. Na inadimplência de 15 dias, nem todos divulgam, mas veja que perde aqui, ou melhor, é melhor do que o Bradesco, que está em 4%, o Bradesco realmente está sofrendo muito com isso, mas está em 3,7%, né? Então até está meio numa linha próxima aqui, enquanto que a gente pode ver ali que Itaú e Mercantil, Banco Mercantil estão em 2 bem lá embaixo. Agora essa aqui que interessa, que é de 90 dias, está em 3,2%, está melhor que o Banco do Brasil, até me surpreende isso aqui, está pior que BMG, está bem pior do que Banrisul, que é um dos melhores. Olha o Bradesco 5,1%, Mercantil 1,7%, que é legal, e também Itaú 2,4%, portanto, né, está ali dentro de uma média mais ou menos aceitável o Banco Santander. E exatamente por isso que eu, né, na minha visão, assim, dentro do contexto dessas informações, não vi assim, nada de significativo dentro de Santander. Ele me parece que ainda continua como uma oportunidade interessante, dado o preço, os proventos que ele é sempre regular no seu pagamento, mas ao que tudo indica, né, o setor bancário aí, talvez tenha um ano não muito interessante aí pela frente. Ele teve, no geral, o setor bancário foi muito bom em 2024. Lucros ali interessantíssimos. Só que, claro, né, com créditos meio comprometidos, muitas vezes como a gente viu agora há pouco. Isso tudo decorre de tomadas de decisões esquisitas em relação à economia do país, que acaba refletindo dessa forma. Todos estão chegando à conclusão que eles dizem assim, é um ano desafiador, ou seja, um ano de dificuldades. Por isso que eu acabei considerando os proventos do Santander mais para baixo, já pagou na média, né, a gente viu acima de R$1, no entanto, ali, vamos botar lá para baixo para a gente não ter surpresa negativa no final. Mas, de qualquer forma, se pagar esses valores, está dentro dos 6% que nós procuramos, então ainda entendemos que, numa eventualidade, comprar uma ação do Santander, no momento aqui, outro momento ali, parece que faz algum sentido. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, um grande abraço.